Seja bem-vinda à nossa aula teórica do Smoke de hoje. Agora eu vou explicar para vocês em que olhos o Smoke dá certo, qual tipo de sombra nós devemos usar para conseguir ter um esfumado de qualidade. Então vamos lá, vou começar falando sobre o esfumado. Gente, quando a gente vai fazer um esfumado preto, nós temos que entender que preto é uma cor super intensa e não faz degradê para uma cor clarinha. Por isso vocês veem muito por aí o Smoke Eyes preto super marcado, ou você já tentou fazer várias vezes e nunca consegue tirar a marcação, porque simplesmente você usa uma cor bem escura e depois uma cor bem clara e nunca, exatamente nunca, você vai conseguir um degradê nesse sentido. Então o que eu aconselho para vocês? Vamos começar aqui. O degradê com preto pode ser feito de qualquer cor, castanho, azul, rosa, roxo. Por quê? Porque o preto é neutro, ele dá certo com qualquer cor de sombra, mas você tem que prestar atenção nessa regrinha. Olha só, vamos começar fazendo nesse olho aqui. Eu vou fazer o pretinho aqui dentro da pálpebra móvel, certo? Na hora do esfumado, se eu pego, por exemplo, um laranja clarinho e coloco na parte superior, não vai existir esfumado, porque eu estou usando uma cor muito clara para uma cor muito escura. Eu preciso vir com uma cor intermediária, ou seja, uma cor não tão clara nem tão intensa. A corzinha que vai ficar no centro e vai ligar o preto na intermediária e a intermediária na mais clara. Só assim vocês conseguirão ter um esfumado de qualidade, preparando uma sombra para receber a outra. Então eu quero que fique bem claro, quando eu vou fazer um esfumado com uma cor intensa, a segunda cor tem que ser intermediária, nem tão clara, nem tão escura. É assim. A segunda cor faz degradê para a primeira e a terceira cor faz degradê para a segunda e a terceira faz degradê para a pele. Ou seja, cada sombra tem sua função e seu lugar correto dentro dos olhos. Por exemplo, eu vou fazer o pretinho. Eu venho aqui e coloco o preto muito alto. Quando eu venho com a segunda cor, o que vai acontecer? Ela já vai ficar lá próxima da sobrancelha e foi-se o lugar da cor mais clara. Então você tem que entender que cada cor tem seu espaço dentro do olho. Então na hora de fazer a sombra, analise sua pálpebra. Se eu tenho uma pálpebra pequena, então o preto tem que ficar um pouquinho mais fino, porque eu ainda tenho mais duas sombras para trabalhar dentro desse olho. Então, fazendo assim, eu consigo depois colocar a segunda e depois colocar a terceira sem levar isso para a sobrancelha. Mas se eu não faço essa análise, eu sempre vou colocar sombra e nunca vou conseguir o resultado que eu quero, porque eu não respeito o limite da minha pálpebra. Então, até aqui, recapitulando, você entendeu. Nós precisamos de uma cor intermediária entre o preto e o mais claro para que se exista um degradê, senão nunca vai ter. Outra regrinha é respeitar o tamanho do espaço da sua pálpebra. Não encher de sombra sem pensar no amanhã, a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. Bom, essa parte explicada, eu vou explicar para vocês como se faz um esfumado arredondado e como se faz um esfumado alongado. Quando eu quero um esfumado alongado, eu vou pegar no pincel de forma a fazer bolinhas para fora. Assim, olha, eu vou fazendo um esfumado alongado. Quando eu quero um esfumado arredondado, as bolinhas são para dentro. Toda vez que eu pego o meu pincel e faço movimentos para fora, a tendência é trazer a sombra mais para fora. Mas se eu quero que isso fique arredondado, que eu sei que é uma dificuldade que muita gente tem, conseguir fazer um esfumado arredondado. Bolinhas para dentro. Não se esquecendo, gente, que a forma de pegar no pincel também é muito importante. Se eu pego no pincel assim, eu vou fazer um trabalho de precisão, que é escrever, fazer um eyeliner, passar na linha d'água, ou seja, tudo aquilo que eu não quero perder o controle do pincel é acabar fazendo algo errado. Mas quando eu vou esfumar, minha mão precisa estar muito leve, porque mão pesada mancha, mão pesada marca o esfumado. Então eu pego mais no fim do pincel. Assim, eu perco a precisão do pincel e minha mão automaticamente fica mais leve para criar um esfumado muito mais bonito. E criar um esfumado, na verdade, né? E não um marcado. Essa é uma dica muito importante. O local de pegar no pincel e na hora de fazer o esfumado,
bolinhas para dentro arredondado, bolinhas para fora alongado. Daqui eu vou explicar para vocês para que olhos dá certo o esfumado preto e de que jeito eu fazer em cada tipo de olho. Vamos lá. O esfumado preto, vou colocar aqui o pretinho dentro da pálpebra. Coloquei o pretinho dentro de toda a pálpebra. É ideal para quem tem olhos separados. Por que para olhos separados? Porque ele vai juntar esses olhos. Quando eu coloco sombra escura na parte interna, eu dou aquela ilusão de olhos mais juntos. Ai, mas e olhos juntos? Como que eu faço? Se o olho junto já é junto e eu ainda coloco sombra escura aqui no canto, para juntar mais esses olhos fica super estranho. E esse é um erro que eu já cometi. Eu já tive uma cliente que tinha os olhos juntos e fiz o quê? Um esfumado preto no olho dela e trouxe o preto até o canto. Gente, ficou horrível. E eu olhava para ela e ficava, gente, mas o que tá de errado? O esfumado preto é tão lindo, por que nela não ficou bom? Por que nela não ficou bom? A Vanessa foi estudar, né? Porque como eu disse pra vocês já em vários vídeos, eu comecei a maquiar sem fazer curso. Então eu fui aprendendo muita coisa na prática até eu procurar um mestre, alguém que me ajudasse, que me mentorasse a fazer maquiagem corretamente. Então quando eu fui estudar, eu vi que, poxa vida, é uma coisa simples, ela tem olho junto, não pode colocar sombra no canto interno do olho. Então, se você tem olhos juntos, não quer dizer que você não vai fazer um esfumado preto, você também pode. Só que a diferença é, enquanto em olhos juntos, né, em olhos separados, deixa eu colocar aqui, separados. Enquanto em olhos separados, eu trago a sombra escura até o canto para fazer ilusão de olhos mais juntos, no olho junto, eu faço o esfumado preto só até a metade do olho. Nessa parte interna, eu coloco uma cor clara. Então, o preto fica aqui, o esfumadinho todo aqui escuro e na parte interna só uma cor clara. O que eu vou fazer? Eu vou separar esses olhos. Então, tem o local certo para cada tipo de olho. E esse daqui é o principal. Depois disso, nós também temos os olhos fundos. Gente, eu quero que vocês entendam que tudo que é escuro aprofunda e tudo que é claro preenche. Se eu tenho um olho fundo e eu colocar uma sombra preta, o que eu vou fazer com esse olho? Eu vou aprofundar ele muito mais. Então, o único olho que o esfumado preto não é ideal é para quem tem olhos fundos. Quem tem olhos fundos tem que se preocupar em fazer sombras mais claras, que vão evidenciar aquele olhar. Eu sempre tento fazer com que minhas clientes entendam que você não tem que fazer uma maquiagem para mostrar a maquiagem. Você tem que fazer uma maquiagem que vai evidenciar o seu rosto, deixar o que você tem de mais bonito, mais evidente. A partir do momento que eu olho para uma pessoa e eu só vejo a maquiagem, tá errado. Eu tenho que olhar para a pessoa e ver que a maquiagem ajudou a ficar mais bonita, tá bem? Bom, em olhos caídos, por exemplo, a cliente tem o olhinho caído, né? Quando eu vou fazer o esfumadinho preto, geralmente quem tem olho caído tem olho separado, então é legal essa sombra para quem tem olho caído. Eu vou colocar o pretinho aqui e antes de chegar no finalzinho, eu dou uma leve subidinha com ele, eu não marco o final do olho, porque tudo que eu colocar no final desse olho, eu vou destacar ainda mais o que eu quero disfarçar. Então o pretinho, gente, não vem aqui no finalzinho do olho, ó. Quando chegou pro final do olho, a gente sobe o esfumadinho e vida que segue, para não deixar esse olho parecer mais caído ainda. Bom, esses são os tipos de olhos que eu queria falar com vocês sobre o esfumado preto, porque é aquilo que eu disse, para cada olho há um tipo de esfumado e o preto dá certo para esses olhos que eu passei para você e para vocês, e o único que não dá certo é mesmo o olho fundo, porque vai dar mais profundidade ainda para esse olhar. Espero que vocês tenham entendido e agora aproveitem a aula prática que tá cheia de dicas, eu tenho certeza. Vocês vão sair dessas aulas aprendendo a fazer o esfumado preto de vocês e muito mais.